Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias neste sábado logo pela manhã do dia 25/1 de 2025. Eu venho aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e nesse vídeo eu quero te contar sobre a busca incansável dessa diretoria que pretende pelo menos até o final dessa janela contratar 3 atacantes. Olha, se um está difícil e já está cansativo para o torcedor, imagine 3 contratações. Tomara que o Vasco consiga. Vamos falar muito sobre essas especulações que têm saído todos os dias, várias atualizações, porque o Vasco foi atrás de atacante da Premier League, foi atrás de atacante do futebol mexicano e foi atrás de atacante também do futebol brasileiro. Parece que o Vasco está tentando, mas a maior dificuldade que o Vasco passa é quando tem que colocar a grana na mesa. Tem clube que não quer nem pensar em fazer troca por outros jogadores, quer o dinheiro no cash, quer o dinheiro vivo pra hora, meu irmão. Então o Vasco atravessa várias dificuldades, mas continua no mercado tentando. Vamos falar também de jogadores que o Vasco está tentando se desfazer para poder abrir um espaço na sua folha. Vamos falar aqui também sobre o Vasco no Campeonato Carioca, sobre algumas dúvidas que foram geradas aí pela torcida e até uma opinião muito honesta lá do Rica Perrone falando sobre o Carille, porque treinador, meu irmão, não é só aquele que já tem um time bonitinho, montadinho e ele vai ali e faz, bom, o que todo mundo poderia fazer, mas é o cara que consegue enxergar as necessidades do elenco, que consegue montar um elenco em cima das suas carências para poder ser competitivo. Então nós vamos falar muito desse Vasco e também dos ingressos. Olha, você que mora em Brasília, prepara o bolso e o coração, porque para Vasco e Flucê, que vai acontecer lá no Mané Garrincha, o preço dos ingressos. Calma, depois da vinheta, eu colo aqui com muitas atualizações nesse canal que não para. Ontem eu dei uma sumida porque um dia eu tenho que tirar da semana, né, para resolver vários problemas que não dá para resolver no final de semana. E ontem a patroa me pegou, pelo topete, não teve jeito. Mas já depois da vinheta eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 102 mil inscritos. Cara, falta menos de 150 para nós podermos bater a marca de 103 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, chegou aqui agora, gostou do nosso trabalho, se inscreva e ative o sininho das notificações. Para você que já é inscrito, você sabe, né, meu irmão, que o seu like ajuda demais a esse vídeo chegar até mais vascaínos. Então vamos fazer aquela metazinha de 3 mil likes. Você que gosta do nosso trabalho e colou aqui, deixa o seu like aí agora e também comente no final desse vídeo sobre tudo que nós vamos falar. Você também que não é inscrito, se quiser deixar o seu like, ajuda pra caramba, e o seu comentário é muito importante. Cara, olha só, uma paradinha aqui off Vasco, né? Porque o Leandrinho, o Paulinho e o Ryan fizeram parte, sabe, dessa convocação para o Sub-20 e ontem, se eu não estiver equivocado, foi a estreia do Brasil contra a Argentina. E, cara, que resultado vergonhoso! O Brasil tomou-lhe uma cipuada de 6-0 para a Argentina. E é claro que eu fui lá me manifestar no nosso X e também no nosso Instagram, porque, cara, há muito tempo o Brasil vem colecionando vexames. E para uma federação, cara, que passou por uma vergonha, sabe? Eu acho que a maior vergonha da história da seleção brasileira, que foi aquele 7-1. Bom, aqui no Brasil, contra a Alemanha, rapaz, parece que os caras não conseguiram aprender nada. E o Brasil vem empilhando esses tipos de vergonha e tomou de 6-0. Né? O Sub-20 da Argentina atropelou. E é engraçado que você vê a disparidade física, até mesmo dos jogadores da Argentina, quando chega aqui no Brasil, para os atletas brasileiros. Ou seja, eu acho que o problema realmente
está na seleção, na forma de gerir, de administrar, e infelizmente esses garotos, eles já começam a lidar com esse tipo de realidade, na minha humilde opinião. Se esses caras não zerarem isso tudo, o Brasil vai deixar de ser o país do futebol, e não falta muito tempo não, tá? Porque olha, para ganhar uma Copa do Mundo você não tem mais expectativa, e até as categorias de base agora, que sempre rivalizaram ali no mesmo nível, cara, a disparidade é gigantesca. Agora, falando de uma boa notícia, está sacramentada a ida do Emerson Rivaldo lá pro Ludogorets da Bulgária, vai ser parceiro do Eric Marcos e também do Juan Cruz, que aqui era Juan Seco, se não tivesse enganado. Mas enfim, já fechou o contrato lá, o clube vai pagar 1,5 milhão e o Vasco no ato topou, né, ceder ou devolver o atleta para o Miami, para ele poder vender lá para o time da Bulgária. Agora, esse jogador aqui parece que não sai tão cedo. A apuração vem lá do Analisa Vasco, juntamente, vou aqui dar os créditos aqui, a jornalista, a Lohane Chaves, que vem dizendo que o Manu Capasso não está sendo negociado pelo Vasco. Apesar da não garantia de sua permanência, o entorno do atleta garante que não há nenhuma negociação em andamento pela sua saída. Capasso recebeu diversas consultas desde seu retorno ao Vasco. Essa informação, como eu disse, veio lá da Lohane Chaves, juntamente com a Analisa Vasco, e foi repercutida lá pelo canal do nosso amigo Mumuzinho, Aqui Se Fala de Vasco. Se você ainda não é inscrito no canal do Mumu, se inscreva lá. E para a gente poder seguir, Serginho está fora do Vasco. Ele recusou ofertas de clubes brasileiros, mas tem acordo encaminhado com Fatih. Eu vou tentar falar o nome do clube, sem gaguejar. Fatih Karagümrük. Claro que eu tive que dar um pause para ensaiar, para não fazer feio, mas tem acordo encaminhado com o Fatih Karagümrük da Turquia, conforme os amigos do GE informaram. No entanto, o Vasco precisa quitar pendências, e eu vou te falar essa informação. Vem lá da Itatiaia, juntamente com o Guilherme Abraão, e eu vou te falar aqui quais são as pendências, segundo o GE, e também o Madruga. O rapaz, esqueci o nome, acho que é Rodrigo Silvério, o nome do Madruga vascaíno, jornalista também vem sempre trazendo ali uma exclusividade, e a informação dele corrobora com a do GE. O Vasco está devendo, porque essa informação primeiro saiu lá no Madruga vascaíno, foi confirmado pelo GE, e o Vasco deve cerca de 900 mil de luvas ao Serginho. Ou seja, enquanto não quitar essa situação, e ainda falta os 10% do valor total do contrato do atacante, que o Vasco até hoje não pagou, ou a Seven não pagou quando contratou. Então, além dos quase R$1 milhão de multa, o Vasco também tem 10% ali para o agente do Serginho. Quer dizer, isso aí vai bater, rapaz, olha, vou te falar, isso vai bater mais de 2 milhões se bobear, para poder o Vasco ficar livre do Serginho, porque cada mês é mais de 500 conto, mais de 500 mil reais que o Vasco gasta com o Serginho. Então, o Vasco perde 2 milhões, que são equivalentes a 4 meses de salário, mas em compensação o Vasco não vai ter que pagar os salários do Serginho até dezembro, e o contrato dele termina 25 de dezembro. Para a gente poder seguir, vamos lá. Tá aqui, ó. É importante dizer que a possível saída do Serginho vai destravar algumas negociações no Vasco. O salário do atacante é bem alto. Diante disto, Vasco vai abrir, no caso, um espaço considerável na folha salarial do clube. A ideia é aproveitar esta folga para fechar com algum atacante, ou até mesmo um grande nome. Essa informação vem lá do Fabinho. Uma outra informação importante do Fabinho, que foi até primeiro noticiado lá pelo Matheus Gilbert, é que o Lucas Piton, ele só recebeu uma consulta informal do Besiktas, mas não tem nenhuma negociação em andamento. Então, por enquanto, Lucas Piton continua aqui, mais uma do Fábio Torres. Já ouvi com outra dele. E olha só, o Atlético São Luís do México está interessado na contratação do Jean David. Cara, na moral, leva. Agora, a possibilidade do atacante John Murilo
do clube mexicano ser envolvido numa troca pelo chileno. Aí, não. Cara, para pra pensar. Um jogador da mesma posição do Jean, que é negociável no México, no poderoso futebol do México, que o Jean chegou aqui do México, lá ele era estrela, ele não conseguiu jogar aqui. Aí um jogador lá do poderoso São Luís, ele tem um jogador que pode ser negociável, porque o jogador não tem espaço lá. Aí vai levar o Jean. Cara, é trocar 6 por meia dúzia? Não, pode se desfazer do Jean, pô, parcela em 1000 vezes, a perder de vista, mas é menos um para o Vasco também poder pagar salário, e deixa lá também o nosso John Murilo, porque o Murilo que o Vascaíno sonhou era outro. E em falar em sonhos, olha aqui, ó, de acordo com a nossa apuração, o Vasco segue interessado no Rony e acredita que pode fechar com o atacante nesta janela de transferências. As partes continuam conversando, podendo dizer que é o sonho de Pedrinho para esta temporada. Então o Vasco ainda não desistiu do Rony. Há um dinheiro guardado para investimentos. Além disto, o Gigante da Colina quer incluir jogadores na operação como o América do México. Nomes como de Jean David, Maxi Domingues e Juan Esforça são alguns exemplos de atletas que estão disponíveis para poder utilizar em trocas. E essa aqui é outra parte da informação, porque além do Rony, o Vasco trabalha também com a possibilidade de trazer o Brian, mas trazer o Brian não impediria o Vasco de continuar tentando o Rony. Na verdade, o Vasco quer os 2 jogadores. Você lembra que eu falei no início desse vídeo que o Vasco está atrás de 3 jogadores? Então, no caso do Brian, o Vasco estava tentando colocar jogadores. No caso do Rony, existe uma possibilidade de ter uma troca, ou pelo menos um empréstimo do Ryan, e nesse empréstimo do Ryan, o Vasco ter ali 2 jogadores para escolher. Um deles seria o Rony, que viria também emprestado para o Vasco, e além disso, o Vasco ficaria arcando com os salários do Rony. Só tem um detalhe: salário do Rony aí, ele quer ganhar 1.400.000. E ontem eu falei isso, bom, pelo menos na live lá do NTCast. Estive lá ontem, sexta-feira, com a rapaziada. Se você não segue o NTCast, siga o NTCast lá. Estamos lá direto fazendo live. Vou até deixar o link aqui também na nossa descrição para você poder colar no NTCast. Léo, tu não faz mais live? Nós fazemos agora no NTCast. E um outro detalhe: Vasco ficaria ali com a obrigação de pagar o salário do Rony, que não aceita ganhar menos do que 1.400.000. E na minha opinião, um jogador para ganhar 1.400.000, ele tem que vir como protagonista, resolvedor de problemas. Não adianta você trazer um cara de 1 milhão. Ó, todo respeito ao Felipe Coutinho, mas ainda não é o Coutinho que o torcedor espera. Vamos ter paciência com o Coutinho? Vamos. Vamos torcer pelo Coutinho? Sim. Mas está longe de ser o Coutinho que brilhou na Europa. Aí vamos lá, Dimitri Payet. Pô, o torcedor gosta? É um cara que para esse elenco do Vasco também é útil? Sim. Mas não é um jogador, porra, para ganhar 1,5 milhão. Até o custo-benefício é muito baixo, os números de partida, hoje em dia é banco do Coutinho, que também não é aquele protagonista, todos nós queremos que seja, mas ainda não é aquele protagonista que todo mundo está esperando. E para mim poder finalizar essa história, e aí vem mais um para ganhar 1.400.000, e aí, vai justificar o que está ganhando? Essa é a minha pergunta. E outro também que está muito difícil, Vasco continua tentando, as negociações ainda estão acontecendo. E detalhe, eu vi até dizer que o Vasco vai dar um prazo, tá? Para ver se isso aí vai ou não vai, para o Vasco também poder buscar outro jogador. Porque dia 28 de fevereiro é logo ali. Segundo apurou Ricardo Carino, lá da ESPN, o América do México não quer incluir jogadores na negociação com o Vasco por Brian Rodrigues. Mexicanos querem, no mínimo, 10 milhões de dólares. Ou seja, o Vasco tem um dinheiro, mas o Vasco tem 10 milhões de dólares para botar na mesa. O Vasco tem 6 milhões para poder botar 6 à vista e parcelar o resto. E o Brian Rodrigues também vale essa grana toda, 60 milhões de reais. E o Brian Rodrigues também vai... Cara, são muitas dúvidas, mas o Vasco tem que agir.
tempo tá passando. Vasco pretende trazer 3, mas para trazer um, olha, tá um parto. Uma novela gigantesca. E olha só, uma outra informação que vem lá do GE, lá do Bruno Murito, o Pedrosa teve até confirmando isso, que o Vasco chegou a ter negociações bem encaminhadas com Nottingham Forest, por Ramon Souza. Nottingham Forest lá. Clube que o Marinax é dono. E detalhe, o Marinax quer levar o... Rapaz, caramba, fugiu o nome. Vou ter que pausar isso aqui, cara, pra poder lembrar. Pô, foi só eu pausar que eu lembrei, rapaz. O Clayton Silva, o Vasco aí tem negociações também pra poder levar ou pra poder vender o Clayton Silva pro Rio Ave. Mas dizem que a intenção do Marinax é tirar o Clayton Silva do Rio Ave e levar ele lá pro Nottingham Forest. E tem um detalhe, o Vasco ali conversando com o Marinax para tentar trazer também um jogador do Forest para cá, que é o Ramon Souza. Mas o Ramon Souza, ele não quer voltar para a América do Sul, ele quer mais uma temporada lá, porque ele entende que ele pode dar a volta por cima. Perdeu espaço no time do Grego, mas enfim, seria um baita de um reforço. Jogador que chegou com uma expectativa muito alta na Premier League, mas não conseguiu rodar. Vamos ter que ver, porque esse daqui também é aquele que o Vasco mirou alto, tá me lembrando das histórias do Paulo Brax. Vasco até mira bons nomes, só que não tem poder de barganha, E isso vai atrapalhando, o tempo vai passando. Mas, segundo o Matheus Gilbert, vou ler aqui uma matéria que foi repercutida lá no estagiário do Vasco. O Vasco busca fechar a contratação de 3 nomes para o ataque até o fechamento da janela, que é em 28 de fevereiro. Existem algumas negociações em andamento e algumas propostas realizadas. Alguns nomes que estão em tratativas sequer foram falados na mídia até o momento. Isso aí também a gente estava mais ou menos sabendo. Dentre os 3 nomes, o Vasco trabalha para que seja um ponta esquerda titular, um ponta direita de força e velocidade para disputar posição com o Adson e um atacante de movimentação que possa jogar tanto na ponta como de centroavante. A prioridade para a ponta esquerda é o Brian Rodrigues, uruguaio, que joga pelo América do México. O Vasco traçou um prazo máximo para insistir na negociação. Existem outros nomes estudados para o setor. Na ponta direita não há uma prioridade. Existem nomes em negociação, dentre eles o Lloyd Augusto, do Antalyaspor. Antalyaspor. O terceiro nome, que seria de um jogador que jogasse tanto pela ponta como de centroavante, tem sido como referência de perfil, como se fosse um jogador tipo o Rony, do Palmeiras. Seria um atacante com mobilidade para atuar na ponta, mas também fazer aquela chamada sombra para o Verratti. Então o Vasco tem essas pretensões, entende essas carências, mas, cara, desses aí, vou ser honesto, segundo a situação do Vasco, o Lloyd Augusto seria o jogador mais fácil de ser contratado. É engraçado, quando nós estamos aqui fazendo vídeo, que o vídeo sobe, ou então quando estamos em uma live, tem aqueles comentários ao vivo, a primeira coisa, esses aí são fáceis de chegar. Bom, torcedor fala, tá? Jogador ruim é fácil de chegar, agora os bons são uma dificuldade. Mas, contudo, cara, estamos ainda em pré-temporada e vai começar a 5ª rodada do Campeonato Carioca. Não vou falar todos esses jogos, cara, mas 21 horas, domingo, cara, eu nunca vi isso. Vai passar na Band Premier, no Gold. E olha só, alô, galera da Ferg, vocês tinham que colocar aqui também que vai passar na Vasco TV, porque, cara, o Vasco tem direito de transmissões toda vez que for mandante pela sua TV no YouTube ou pela sua TV, no caso é a maior TV de clubes do Brasil, tá bom? Porque ninguém
já ganhou até vários prêmios, não estou falando de números não, estou falando de qualidade e também de premiação aí, a Vasco TV tem sempre aí despontado. E eu vou trazer aqui agora um corte lá do Rica falando sobre o que ele achou dessa estreia do Carille, porque, cara, isso aqui é importante, eu vejo da mesma forma. E o Rica, ele foi pontual em dizer que o Carille está conseguindo movimentar esse time, vai tentar trazer alguma evolução, sem ter as peças que ele pediu e que ele entende que seria o melhor para o Vasco em 2025. O que eu acho de um grande treinador? Eu acho que o melhor treinador, o grande treinador, é o cara que olha pro time que ele tem e fala, peraí, cara, com os jogadores que eu tenho que botar o máximo de bons jogadores no campo e fazer um sistema para que isso funcione. Para mim, o grande treinador é esse cara. Tá? O treinador que chega lá e fala assim, ó, eu tenho na minha cabeça um 4-3-3. Então, mas é que não tem ponta. Ah, se vocês não comprarem, eu vou improvisar 2. Por quê? Porque você não... Eu já vi isso já, tá? Olha que o ano passado eu vi isso, hein? Vi lateral improvisado de ponta. Sabe jogar de outro jeito? Você não consegue montar o time de outro jeito? Não, então desculpa. E esse foi um dos grandes erros do Paiva, que ele não conseguia jogar de outro jeito. Quando o Felipe chegou e mudou para um 4-4-2, o Vasco voou no final do campeonato. Foi ali 3 jogos, enfim, 2 jogos no finalzinho do campeonato, o Vasco foi muito bem contra o Atlético e contra o Cuiabá. Pra mim, esse cara ele é mais arrogante do que treinador. Tipo, eu só tenho um jeito de jogar, é o jeito que eu acredito, eu não sei formar outra coisa, se o clube não me der, eu vou improvisar e foda-se, porque eu não sei jogar. Pra mim, treinador, assim, pra mim, pode ir embora. Então, eu acho que o cara, ele mostrou hoje uma capacidade razoável de adaptação, ele não tentou, ele podia ter colocado lá um ponta direita improvisado, um ponta esquerda e falar, não, eu estou esboçando o time do jeito que vai ser, e os que puderem ser titulares sejam, mas eu tô montando o time, tô montando o time de baixo pra cima, do jeito que eu quero. Ele podia ser esse cara, ele não foi, ele foi lá e montou o time com a acordo com o que o Vasco tinha, acho que o Vasco pode seguir um caminho em cima disso. A busca continua, mas a gente sabe que não é fácil, né? Não é só o Vasco, são vários clubes procurando jogadores com essa característica, e a gente está tentando. O que eu penso, junto com a comissão, e é claro que a decisão é minha, que o melhor com esse grupo que nós temos é isso. Então é isso, o melhor que o Vasco tem com esse grupo é isso que nós vimos. É um 4-4-2, um time bem agrupado, bem próximo um do outro, triangulando direto, tentando usar ou explorar as qualidades de Felipe Coutinho, de Dimitri Payet, de Paulinho, de Jair, de Tietê, e ali também o poder de decisão, de definição do Verratti, que nós temos para hoje. Se a gente for aqui analisar friamente, não tem nada além disso, mas tem algumas dúvidas que ficam na cabeça do torcedor. Alguns acham que o Jair é um ótimo... Deixa eu ver se meu áudio aqui tá falhando, galera. Eu tô aqui no fio aqui, não. Alguns acham que o Jair é um ótimo jogador. Tem, no caso, um passe mais qualificado para sair jogando. Mas quando precisa ter o poder de marcação, o Hugo Moura é um melhor jogador. E é essa pergunta que eu vou te fazer. No seu time, entre Jair, que joga de volante hoje, Tietê fica... O Vasco joga tipo, né, como se fosse ali, aqui o Jair, aqui o Paulinho e aqui o Tietê. Não, aqui o Tietê e aqui o Paulinho, os dois revezam. E um pouco mais à frente fica ali o Felipe Coutinho. E como segundo atacante, o Alex Teixeira e o Verratti. Como primeiro, um homem mais centrado lá dentro da área. Então o Vasco tem tentado povoar o seu meio campo para poder fazer isso. E o homem de combate, quando o Vasco não tem a bola, o cara que faz a proteção da defesa é o Jair. Então, a pergunta que eu te faço, qual dos dois para você seria melhor? Dentre essa pergunta, muita gente criticou as duas atuações do PH, porque o PH não foi bem contra o Boa Vista, inclusive, ele que deu origem, ele que falhou, e depois o Souza também bizarramente não conseguiu cortar a bola, tomou um drible ridículo. Mas quem deu a origem da jogada do Boa Vista para abrir o placar em cima do Vasco, lá em Bacaxá, foi o PH. E o PH também teve bem abaixo nesse jogo contra o Madureira. Já o Puma entrou bem, deu até assistência, fez um belíssimo cruzamento e existe agora essa discussão. E na sua opinião, quem é que entra jogando? Outro também que teve abaixo para muitos e o Payet entrou e foi muito bem, é o Alex Teixeira. Muita gente achando que o Payet pode jogar do lado do Verratti ali um pouco mais próximo da área, sendo esse segundo atacante, mas é claro que eu vou perguntar a sua opinião. Você acha que Payet consegue colocar o Alex Teixeira no banco? É um jogador mais qualificado? Vai aguentar o ritmo de ser um segundo atacante? Ou não, nesse momento, deixa o Alex Teixeira? Eu acho que quando o Raião voltar, ele vai tomar essa vaga do Alex Teixeira. Principalmente se o Teixeira desempenhar o que desempenhou ontem.
Para mim teve bem abaixo dos jogadores que ontem, né, jogaram pela primeira vez, Verratti, Coutinho, Tietê, Paulinho, cara, até mesmo o Jair, que mais destoou dessa galera ali do meio para frente, foi, na minha opinião, o Alex Teixeira. E essa aqui é a tabela do Campeonato Carioca. O Vasco está na 5ª colocação com 6 pontos. Se vencer a Portuguesinha, o Vasco chega a 9 pontos e de repente já entra até naquele bololô ali do G4 do Campeonato Carioca. E olha só, para você que dia 5 vai assistir Vasco e Fluminense lá no Mané Garrincha, prepara o bolso, porque os ingressos variam de R$205, a inteira, é claro, a R$342. Cara, eu acho um absurdo, eu acho caro pra caramba, sabe? Claro, se você pagar meia, você pode pagar de 102 a R$171. Mesmo assim, eu acho um preço bem salgado para um jogo de quarta-feira às 21h30. É um clássico? É. Tem um apelo maior? Sim, mas, cara, poderiam ter um pouco mais de pena do torcedor. Mas lembrando, tá, que quem decide o preço dos ingressos é quem comprou, no caso, o jogo, para poder fazer o evento também, ganhar o seu. Mas, quarta-feira, 21h30, com esses valores, é doloroso. E eu queria saber da sua opinião sobre essas especulações do Vasco da Gama. Tentei ser bem dinâmico, porque tinha muitas informações, muita leitura e também aqui muitas opiniões para a gente poder dar. Dá para se prender a todas, né? Porque senão faz uma live de 1 hora, não tem jeito, pelo número de informações. Mas, cara, essa novela com o Brian Rodrigues, vale a pena insistir? Diz que o Vasco tem um prazo. Vasco que pretende trazer um ponta esquerda para ser titular, trazer um ponta direita para disputar a posição com o Adson e um atacante que faça tanto a parte ali dentro da área, o centroavante, 9 mesmo fixo, como também um jogador mais móvel que possa sair para poder fazer sombra para o Verratti também, quando for necessário jogar pelos lados, quando o Verratti estiver bem no jogo ou estiver numa boa fase, não mexer no nosso capitão. E aí vem uma outra pergunta. Esses atacantes, porque o Vasco também só vive mirando alto igual o Paulo Brax, mas não conseguiu acertar ninguém. Será que até o dia 28 o Vasco traz 3 atacantes? E essa dívida com o Serginho, cara, olha, 10% do empresário que não pagou desde que comprou, com toda a operação. Comprou não, mas deve ser luvas, deve ser algum tipo de acordo ali que o empresário tem 10%, Vasco não pagou. E mais 900 mil de luvas também, que até agora, bom, desde a época da SEB, o Vasco não pagou, isso aí tá impedindo do cara ir embora, né, pô, lá pra Turquia. Eu daria graças a Deus, se eu fosse o Vasco, fazia um acordo, pagava parcelado isso daí, pra poder se livrar do Serginho. E também tem essa questão que a gente vive debatendo aqui sobre outros jogadores que eu acho que é aliviar a sua folha, mas quem você colocava nessa barca que quase não é falada em lives e em vídeos. Vou deixar aqui esse espaço para você deixar a sua opinião. Agora eu vou meter meu pé, vou aqui, né, dar uma conchambrada. São 3 da manhã. Exatamente, esse vídeo vai subir entre 6 e 7 da manhã, porque é a hora também que a galera tá... Engraçado, dia de sábado, por incrível que pareça, é o dia aqui que as visualizações são mais baixas. Parece que a galera no sábado tira para dar uma descansada da sexta-feira, né, irmão? Muita gente deve sextar mesmo, mas também eu acho que vai trabalhar no sábado, e, meu Deus do céu, também na M. Mas independente disso, domingo é dia de Vasco, mas num horário bem ingrato. Mas a minha expectativa é que o Vasco vença bem esse jogo. Eu queria saber de vocês sobre até essa coerência do Carille, de entender, como disse o Rica, o time que tem e não ser arrogante, não achar que tem que ser o sistema dele. Porque às vezes, né, o cara, ele é tão teimoso que ele não para analisar que não vai funcionar. Pelo menos o Carille, ele teve essa humildade. Pô, eu gosto de jogar assim, mas se eu não tenho isso, se eu aceitei vir treinar o time, eu vou treinar quem tem e vou explorar o melhor de cada jogador, de cada característica. Se não dá para jogar num 4-2-3-1, eu jogo num 4-4-2, eu jogo num 4-2, eu jogo num 4-3-2-1, eu jogo num 4-5-1, mas eu vou dar um jeito de fazer esse time render. Isso aí eu acho bacana, mas eu também queria saber da sua opinião. Tô metendo o meu pé, mais tarde eu volto aqui, se tiver algo muito importante,
Senão eu vou vir à noite para poder fazer uma live de resenha com vocês, se preparando já para domingo, para esse jogaço. Jogaço contra a Portuguesinha. Fui que fui, galera.